Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitex na área e vamos lá para mais um domingo aqui no canal. Olha só, a gente viu na sexta-feira os jornaleiros vendendo seus bitcoins igual uns loucos, simplesmente por conta de uma notícia de que a SEC havia reprovado o ETF da BlackRock. Primeiro ponto, o ETF ele não foi reprovado. Segundo ponto é que esses caras que venderam na sexta-feira não sabem o que é que eles estão perdendo. Hoje eu vou explicar para vocês exatamente o que a BlackRock pode causar exatamente no mercado cripto. E eu vou te falar mais, esses caras não entram no game para perder, eles entram para ganhar. Então, a gente vai simplesmente falar sobre isso no vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito no canal, cara, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente de segunda a sexta-feira, quando eu faço uma análise on-chain. Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, direto à notícia que saiu aí na sexta-feira, né, para aqueles amantes de notícia, aquelas pessoas que adoram operar notícia, e eu já falei para vocês aqui no canal, Guitex não opera notícia. Por mais que ela seja positiva ou negativa, cara, não opero a favor da notícia. Se eu for operar uma notícia, eu vou operar contra a notícia, ou seja, notícias positivas, venda, notícias negativas, compra, beleza? Mas a gente vê que tivemos uma matéria saindo no The New York Times, e quando a gente olha, ou no The Wall Street Journal, não lembro qual foi o primeiro que saiu, mas quando a gente olha, é exatamente uma matéria onde a SEC informa que o ETF da BlackRock ele é inadequado e não que ele foi reprovado. Primeiro ponto é que eles classificaram como inadequado e simplesmente a BlackRock e todas as outras empresas que solicitaram isso, elas precisam simplesmente verificar as informações que elas têm ali dentro, como que foi feito aquela solicitação e como que eles vão trabalhar com esse ETF. O primeiro ponto é que isso não foi uma reprovação da SEC, beleza? Então aquelas pessoas que venderam já por conta da notícia acabaram interpretando a notícia errada. Antes da gente falar sobre o potencial de que a BlackRock pode causar dentro do mercado, eu quero que você entenda um pouco quem é a BlackRock. Talvez você já tenha ouvido falar que eles têm 9 trilhões sob gestão, mas vamos avaliar, vamos analisar um pouco mais profundo a BlackRock. Eu sempre falo para vocês, quando a gente tem uma informação, vamos cavar, vamos tentar entender o que realmente é aquela informação. Então, quando a gente fala de BlackRock, a gente está falando de uma empresa avaliada em 100 bilhões de dólares. Isso daqui eu estou falando da avaliação da empresa. Se a gente olhar exatamente para os países que essa empresa atua, a gente vai ver que a receita dela, ela vem 66% daqui dos Estados Unidos, só que olha só, quase 29% ali da receita da BlackRock, ela vem da Europa, cara, olha que louco. E além disso, a gente tem 4% ali vindo da Ásia também. Olha que louco, quando eu olho para isso daqui, eu vejo que a receita da BlackRock não está escondida somente dentro dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para essa empresa gigante desse tamanho e vê exatamente esse faturamento vindo de outros lugares do mundo, a gente consegue sacar um dos grandes potenciais que a gente tem por trás dessa empresa. E qual que seria esse potencial? Um ETF da BlackRock estaria expondo exatamente o Bitcoin a todo mundo, porque esses caras têm boa parte da receita deles vindo de outros países também, como Europa e Ásia. Ou seja, a gente teria capital entrando para dentro desse ETF também, não só aqui nos Estados Unidos, como da Europa também. Beleza? Então esse é um primeiro ponto que a gente avalia. E quando a gente olha a receita desses caras, o que é que faz o faturamento deles mesmo? Olha só, quando a gente vê a receita deles, o que mais impacta ali
é exatamente gestão de investimentos. Se a gente olhar para 2022, os caras faturaram 14 bilhões de dólares só fazendo gestão de investimentos. 2011, 15, 2020, 12 bilhões. Quando a gente olha para isso daqui, é uma empresa crescente, uma empresa que cada vez mais está galgando mais clientes, beleza? Então, quando a gente olha para esse potencial da empresa, a gente vê que é uma empresa assustadora ao mercado. Muito se fala que a BlackRock é dona do mundo e realmente eles são. Se você olhar Apple, Coca-Cola, cara, Microsoft, qualquer grande empresa, os bancos, qualquer grande empresa, você vai ver que tem em torno de 3 a 5% dessa empresa é da BlackRock, porque eles são a maior gestora do mundo, beleza? Então, quando a gente olha para isso daí, a gente vê que a BlackRock ela é uma gigante. Hoje, ela detém aí cerca de 9 trilhões de dólares sobre gestão. Isso daqui é dinheiro demais. E saca só, esses caras eles têm 9 trilhões de dólares e a gente está falando que geralmente aí no mercado cripto a gente fala que, ou no mercado cripto não, né? No mercado tradicional, a gente fala em ter 1% da nossa carteira exposta a cripto. A gente vai chegar em um cálculo muito interessante aqui para vocês, beleza? A gente vai usar uma porcentagem aqui de quanto que isso poderia impactar no mercado cripto. E além da BlackRock, olha só, a gente vê que outras empresas estão tendo interesse também em aprovação desse ETF. A gente vê a Fidelity, a gente vê, cara, várias empresas solicitando aprovação de ETF junto com essa aprovação da BlackRock. E por que que essas grandes empresas estão solicitando isso? Por que que essas grandes empresas estão indo atrás desse ativo? Cara, nos últimos 10 anos aí, a gente tem o Bitcoin chamando muito a atenção de todo mundo. Olha só o que acontece nesse gráfico de longo prazo. Quando a gente olha para o comportamento desse ativo, a gente tem um comportamento extremamente exponencial. Um comportamento de um ativo que construiu várias narrativas e quebrou vários mitos ao longo desse processo. Quem não lembra da bolha das criptos estourando? Quem não lembra de Bitcoin se tornando um hedge contra a inflação? E quando a gente olha para esse ativo aqui, a gente tem um pote de mel por trás desse ativo. Qual que é esse pote de mel? É exatamente a análise on-chain. BlackRock é simplesmente uma gestora de investimentos. Então, esses caras, eles vão investir em ativo. E quando a gente faz um investimento, cara, em uma companhia, a gente tem que fazer a nossa análise, a gente tem que saber se aquela companhia está dando lucro, a gente tem que saber as expectativas daquela companhia, a gente tem que saber se o preço de mercado está bem acessível ou não. E quando a gente olha para o Bitcoin, ele é o único ativo no mundo que a gente tem milhares de informações sobre os dados on-chain. A gente consegue enxergar claramente onde são fases de capitulação, a gente consegue enxergar claramente onde são fases de distribuição, a gente consegue enxergar claramente se o preço do ativo está caro, se o preço do ativo está barato, a gente consegue enxergar se estamos tendo holders ou não, se os investidores mais maduros estão acumulando ou não, a gente consegue saber tudo que está acontecendo em cima daquele ativo. Além da gente ter o preço do ativo subindo muito aí, a gente tem um único ativo aonde a gente consegue ter 100% das informações em cima da oferta e da demanda daquele ativo todos os dias, 24 horas por dia. E para uma gestora de investimento, nada melhor do que a gente ter esse tipo de ativo, da gente poder saber o que está acontecendo. É a mesma coisa que a BlackRock bater uma call ali e perguntar para o Warren Buffett se ele está comprando ou se ele está vendendo. A mesma coisa deles se comunicarem, os amigos dos reis se comunicarem do que está acontecendo no mercado, quais são as expectativas, qual que é a direção do mercado, qual que é os ativos que eles estão olhando. Eles fazem isso entre eles nas maiores companhias. E quando a gente olha exatamente para os dados on-chain, a gente tem esse potencial diante da nossa frente. Bitcoin já se provou ao longo do tempo, a gente já construiu narrativas extremamente fortes, aonde é um ativo que,
se mostra em adoção cada dia que passa. E, obviamente, esses caras, eles não vão querer ficar de fora disso, porque seus próprios clientes, eles são uma gestora. O dinheiro que eles gerenciam não é deles, é de outras pessoas. Seus próprios clientes não querem ficar de fora dessa oportunidade. Seus próprios clientes já entenderam como que funciona o Bitcoin, como que funciona a adoção do Bitcoin, e eles estão fazendo essa solicitação. Senão a BlackRock não teria interesse nenhum em entrar nesse ativo. E olha só, eu coloquei aqui, cara, uma tabela no Excel, porque no domingo passado eu fiz aqui com vocês um vídeo sobre a BlackRock também. E, cara, quando a gente fala de 9 trilhões, eu nem sei quanto que é 1%, eu nem sei quanto que é, nem sei falar a porcentagem disso daqui fazendo de cabeça. Então, coloquei aqui no Excel para ficar mais simples. Quando a gente olha para... inclusive, essa ideia aqui que eu tirei foi do Casta. Para quem não conhece, o Casta é um excelente analista aqui dentro do mercado cripto. E, cara, o cara é muito bom mesmo, beleza? Então, Casta, obrigado aí pela ideia de ter usado a planilha. Mas saca só, quando a gente olha para BlackRock, eles têm 9 trilhões sobre gestão. Se a gente considerar 0,1% desses 9 trilhões, ou seja, a gente está falando ali que esses caras colocariam 9 bilhões de dólares dentro do mercado cripto. Se a gente está falando que 9 bilhões de dólares em BTC comprariam ali cerca de 300 mil bitcoins. Se a gente considerar a Fidelity também, a gente vai ver que eles têm sobre gestão em mais ou menos ali 4 trilhões, né? Isso daí, 4 trilhões, 4,5 em algumas matérias você vai encontrar, mas eles têm ali 4 trilhões. Se a gente for considerar isso, isso daí daria também 4 bilhões de dólares, cerca de 133 mil bitcoins. Quando a gente olha para as maiores companhias que detêm Bitcoin, a gente vai ver que a MicroStrategy ela é a primeira. A MicroStrategy tem cerca de 152 mil bitcoins. A gente está falando que somente 0,1% do valor que a BlackRock tem sobre gestão seria suficiente para eles terem o dobro de Bitcoin que a MicroStrategy tem. Isso daqui é uma pressão de compra extremamente grande dentro do mercado. E aqui a gente poderia colocar uma lista de todas as outras gestoras que estão querendo aprovações de ETF. E saca só, eu não estou colocando nenhum número maluco aqui, não estou falando que a BlackRock vai colocar, cara, é 10% do seu capital, não estou falando nada disso. Eu estou falando simplesmente uma fração mínima do portfólio deles ali exposto em bitcoins, caso uma fração mínima dos clientes deles tenham interesse em Bitcoin. Assim que a gente tenha a aprovação desse ETF, que ainda não foi negado, e para mim esse ETF não será negado, a BlackRock vai fazer de tudo para que esse ETF seja aprovado. Lembra que eu comecei o vídeo falando com você que esses caras não entram no game para perder. Eles entram no game para ganhar. Eles são donos de todas as companhias do mundo inteiro. 9 trilhões de dólares sobre gestão. Esses caras vão virar o mundo de ponta cabeça até eles conseguirem essa aprovação. Você acha que eles iriam cair na mídia solicitando ETF para que isso seja negado? Eu não sei se você sabe, mas desde 2022 a BlackRock já vem se movimentando sobre isso. E aqui no canal eu já comentei isso com vocês. Em 2022 eles fizeram parceria com a Coinbase. Em 2022 a gente teve a Basileia aprovando até 1% de exposição em bitcoins para os bancos. Eu falei tudo isso com vocês em 2022. E essa história ela ainda continua andando. Essa história ainda continua se desenrolando. E se a gente olhar já para BlackRock e entender o que esses caras já estão fazendo, eles já estão expostos dentro do mercado cripto. Quando a gente olha para eles, eles têm cerca de 6 mil bitcoins ali em posse, não é nada ainda. Eles podem chegar num potencial, como eu falei, de 300 mil ali, simplesmente da noite para o dia. Mas esses caras já mostram que eles já estão no game, eles já estão simplesmente tomando suas posições, eles já estão se preparando para as próximas movimentações.
obviamente eles vão conseguir essa aprovação da SEC. Então, para os jornaleiros que venderam perante a notícia de que foi reprovado e, na verdade, só ele está sendo considerado inadequado, cara, os caras vão trabalhar em cima para que eles consigam essa aprovação. Essa aprovação vai acontecer mês que vem, semana que vem, cara, não sei quando isso vai acontecer. Eu sei que você e eu temos uma oportunidade diante da nossa frente. Sabe que oportunidade que é essa? É da gente conseguir acumular os nossos satoshis antes desses caras entrarem em jogo. Porque depois que esses caras entrarem em jogo, a gente vai estar surfando uma bull run. Não queira comprar em uma bull run. Não queira comprar depois que BlackRock, Fidelity, depois que todos esses caras entrarem dentro do mercado. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade também de entrar antes desses caras. Eu não sei se você sabe como funciona uma listagem de empresa na Bolsa de Valores, mas primeiro ela passa por série I, série B, série C. Cara, tem um monte de investidores entrando antes, tem amigos dos donos entrando antes, tem um monte de gente comprando o ativo antes dele ser listado dentro das bolsas. Ou seja, a população ela tem acesso a comprar o share de uma empresa depois que milionários e bilionários compraram já aquela empresa, depois que esses caras já estão expostos dentro do ativo. E no Bitcoin a gente está escrevendo história, porque você e eu estamos tendo chance de comprar isso antes desses caras entrarem no jogo. Beleza? Não deixe essa oportunidade passar. Daqui uns 5 anos, volta aqui no canal, assista esse vídeo, veja qual que é o preço do Bitcoin e eu tenho certeza absoluta que se você não garantir os seus satoshis, você vai se arrepender lá na frente. E não vai ser por falta de aviso. Beleza? Então é isso, galera. Se você quiser trocar uma ideia comigo, se você quiser discutir mais sobre esse assunto, na descrição tem um link do meu chat no Telegram. Lá você consegue mandar mensagens, consigo mandar mensagens também. Já são 780 pessoas lá dentro, 100% gratuito. Só clicar no link que vai ser um prazer trocar ideia em cima desse tema, beleza? Ou em cima de qualquer outro tema. Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã de volta aqui no canal, trazendo análise on-chain. Ótimo domingo e tamo junto. Valeu!